Então, hoje vamos para a nossa aula 15 de Fundamentos de Enfermagem e hoje a gente vai estar falando sobre a prevenção de deformidades em pacientes acamados, tá? Porque os cuidados, né, com o paciente acamado tem muita responsabilidade da equipe de enfermagem. Então, são várias coisas, várias complicações que podem ocorrer com o paciente que fica muito tempo acamado. Então, cabe à equipe de enfermagem estar prevenindo muitas dessas complicações, porque esse paciente, se ele for bem cuidado, essas complicações que vão desde problema digestivo, tá, a lesões na pele, tudo isso pode ser evitado, tá? Se esse paciente for muito bem cuidado, muito bem higienizado, tendo o apoio psicológico necessário, tá? Então a gente vai estar, né, pontuando algumas coisas importantes aqui desse cuidado com esse paciente acamado, viu? Então vamos lá. Então, uma das formas de avaliação da qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente hospitalizado acamado relaciona-se às limitações físicas instaladas durante esse período. Então, um paciente que complica muito durante o período que ele está acamado, isso muitas vezes é responsabilidade da equipe de enfermagem que não está cuidando direito, tá? Que o médico ele vai lá, né? Ele vai dar a prescrição dele, lógico que ele tem responsabilidade na reabilitação desse paciente. Mas quem fica 24 horas com esse paciente? Quem dá o banho, quem higieniza, quem alimenta esse paciente é a equipe de enfermagem, tá? Então, por isso que é importante o cuidado da enfermagem ser um cuidado global, a gente tem uma visão global desse paciente, tá? Que não restringe a dar um banho no leito, tá? Não restringe a dar alimentação. A gente tem que ter uma visão muito mais ampliada desse paciente para que a gente possa estar suprindo a ele todas as necessidades que ele realmente necessita. Por isso que existe a sistematização da assistência de enfermagem. Por isso que é importante a enfermeira avaliar, tá? E identificar junto com a equipe cada necessidade de cada paciente. Que isso pode variar bastante, mesmo o paciente com a mesma idade, com a mesma doença, as necessidades podem ser diferentes, porque são pensamentos diferentes, são vidas diferentes. Então, isso também tem a ver com a humanização na assistência de enfermagem, tá? Então, o cuidado da enfermagem com o paciente acamado, ele precisa ser personalizado. Cada um vai necessitar de um cuidado diferente, tá? Então, cabe a gente se olhar para que a gente identifique as necessidades individuais de cada um. Para a equipe de enfermagem corresponder à responsabilidade assumida e às expectativas do paciente e seus familiares, a enfermagem deve primordialmente, né? Vamos ver aqui. O que ele deve fazer? Ter conhecimento da doença, incluindo o tratamento e o prognóstico médico. É por isso que a gente tem a disciplina, né? Clínica médica, a gente vai falar de algumas patologias, principais patologias, que são diversas patologias que a gente tem, tá? Mas em clínica médica vamos estar falando das principais, que é hipertensão, diabetes, tá? Problemas cardíacos, o AVC, certo? Inclusive sou eu mesma que vou dar clínica médica para vocês, certo? Então a gente vai estar falando sobre diversas doenças. Quando a gente vai cuidar de um paciente, acho que eu já falei isso para vocês, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar o prontuário desse paciente, antes de chegar a esse paciente. Então, vocês vão chegar no estágio, né? E aí vão determinar quais os pacientes vocês vão cuidar, certo? Então, a preceptora vai dizer, né? Ou a supervisora vai dizer, olha, você vai cuidar desse paciente. Antes de chegar até ele, a primeira coisa que a gente tem que fazer, olhar o prontuário, saber qual o diagnóstico desse paciente, saber quais as necessidades de medicamentos que ele está em uso, tá? Isso é importante porque vai determinar de que forma a gente vai precisar cuidar desse paciente. Então,
Cuidar desse paciente requer previamente conhecer desse paciente, saber o histórico dele. E isso a gente vai ter acesso através do prontuário. Relacionar-se com o paciente de modo a facilitar a interação da enfermagem e paciente. Isso é humanização. A gente conversar com o paciente, perceber a necessidade dele, né? Deixar que ele se expresse, né? Na medida do possível, que eu sei que tem pacientes que possam estar em coma, não falar, né? Paciente muito sequelado de AVC, pacientes terminais, né? A gente pode cuidar de um paciente terminal, pode se encontrar numa enfermaria. Então, alguns pacientes, eles nem se comunicam direito, outros não, outros sim, outros não. Mas a gente poder identificar qual é a necessidade desse paciente, o que esse paciente necessita, de que forma a gente pode se comunicar com ele. Isso é muito pessoal. Isso requer uma sensibilidade da equipe de enfermagem também, tá? Trabalhando aí com a humanização. E, por conseguinte, identificar as necessidades individuais do seu paciente como pessoa e como portador de determinados problemas de ordem física. Então, a gente tem que compreender a situação dele patológica e a situação dele psicológica, né? Que uma coisa, inclusive, pode interferir na outra. Manter comunicação constante com os demais membros da equipe de saúde com vistas ao atendimento das necessidades identificadas. Né? É importante a passagem de plantão, vocês participarem, mesmo como estagiários, para vocês verem a interação, porque assim, às vezes tem a passagem de plantão, tem conjunto com a equipe de enfermagem, mas às vezes tem interação também com o fisioterapeuta. Conversar com o fisioterapeuta, conversar com o médico, perguntar, questionar, né, algo que você acha interessante, que possa te auxiliar no cuidado nesse paciente, entendeu? Então a interação com a equipe é muito importante. A equipe não trabalha, os profissionais não trabalham só, tá? Os cuidados do paciente requer um conjunto de procedimentos, de atendimentos, que não é só a enfermagem. Então a enfermagem ela deve interagir com os outros profissionais também, porque isso vai melhorar a identificação do cuidado com esse paciente. Aplicar princípios e utilizar-se de meios que permitam a prevenção das limitações físicas. A gente vai estar falando aqui de alguns, tá? A gente vai estar identificando quais são os principais, as principais complicações que um paciente acamado pode apresentar e por quê. E de que forma a enfermagem pode interferir para que esse paciente ele não desenvolva essas deformidades, essas complicações, ou então reduzir o risco. Que às vezes, por mais cuidado que a gente tenha, a gente pode não conseguir impedir alguns problemas, que às vezes o estado do paciente é muito delicado, tá? Então, por mais cuidados que a gente tem, a gente acaba não conseguindo realmente o objetivo de prevenir muitas deformidades. Mas de que forma a gente pode reduzir, de que forma a gente pode amenizar essa situação do paciente, tá ok? Então, sabe-se que as doenças podem predispor pacientes a atitudes de passividade e muitas vezes de depressão, tá? O paciente falou que vai ter que internar, tem paciente que já deprime. A própria doença já deprime, tá? Então, isso pode deixar o paciente com a passividade, ou seja, ele não quer interagir. Então, a gente precisa estimular esse paciente. Esta pode ser considerada sobre dois aspectos. Atitude de entrega, tá? Faça o que quiser, eu não estou nem aí mais comigo. De aceitação total de tudo que lhe acontece. Ou então a passividade física por impossibilidade de mover-se. Então, às vezes o paciente ele desiste de si mesmo, tá? De contribuir ali por autocuidado e não quer interferir em nada, ele se entrega. Ou às vezes ele realmente está impossibilitado de contribuir ali com o seu cuidado. Colocados com estes dois aspectos, sabendo que a falta de uso de um órgão ou de uma parte do corpo acarreta alterações, é importante estarmos atentos à assistência de enfermagem, né?
Esse paciente acamado, vocês vão ver aqui que eu assinalei várias coisas que pode ocorrer por essa imobilidade do paciente, os riscos que tem, que são diversos, tá? Então, eu assinalei conforme alguns principais aspectos do organismo, tá? A primeira eu vou estar falando do sistema musculoesquelético. Então, a restrição de movimentação imposta pelo tratamento, mesmo em pessoas rígidas, porém com limitação temporária do sistema locomotor, pode levar à distrofia, né, que é a falta do desenvolvimento, né, do sistema muscular, perda da tonicidade muscular e diminuição da força muscular. Então, o paciente ele vai ter uma flacidez, né, uma incapacidade aí dos músculos, né, porque vai criar essa atrofia e vai fazer com que esse paciente ele perca a mobilidade e os movimentos. Os efeitos podem ser comprovados quando se verifica que o paciente em convalescência não consegue manter-se ereto sem auxílio. Então, o paciente, depois que ele fica muito tempo acamado, a gente tem que tomar o maior cuidado em colocar esse paciente de pé novamente. Ele vai sentir tontura, ele perde força muscular, tá? Ele perde equilíbrio do corpo. Então, colocar ele em pé, muitas vezes isso é mais a função do fisioterapeuta, mas a equipe de enfermagem auxilia nisso. Você vai perceber que ele perdeu força muscular. Às vezes tem que reaprender a andar, porque às vezes fica muito tempo acamado, perde todo esse equilíbrio, essa força muscular, que ele tem que reaprender a andar, reaprender o equilíbrio de ficar em pé, reaprender a dar as passadas, né, sem cambalear. Então, tudo isso é um processo de recuperação, que é a convalescência. E que no início ele vai ter dificuldade, mas com a fisioterapia, né, com o estímulo que ele pode ter, o paciente vai se recuperando. Concomitantemente, poderá estar presente a dor articular, pela falta de movimento, muita dor articular, quanto mais idoso, mais dor, né? O que frequentemente impede a realização dos demais movimentos. Exatamente por sentir dor, ele vai ter dificuldade de movimento. Então, o que a gente faz para amenizar essas dores, né? São massagens, né? Aí a fisioterapia vai estar indicando também algumas compressas de gelo, compressas de água morna, né? O médico pode estar passando algum analgésico, certo? Porque tanto tempo sem se movimentar vai sentir dor nas articulações, as dores musculares, pela falta de mobilidade, tá? Porque os músculos, né, as articulações precisam do sangue circulando bem, tá? Para que os tecidos fiquem ativos, fiquem bem hidratados, né? Então, isso melhora nas movimentações das articulações. Então, fica imóvel, diminui a corrente sanguínea, o aporte sanguíneo. Isso vai meio que enrijecendo as articulações. Então, quando vai se movimentar, o paciente vai sentir dor, tá? Então, o que a gente pode fazer para amenizar aí o paciente acamado? Tem algumas possibilidades, assim, algumas coisas que a gente pode fazer. Mudança frequência de decúbito, que a gente vai estar falando também, proporcionando apoios adequados nas regiões que estiverem com a musculatura enfraquecida e que, portanto, possam levar à posição viciosa e o defeito postural. A gente não pode permitir que o paciente fique na mesma posição o tempo todo, né? Então, paciente que não consegue se mobilizar sozinho no leito, a enfermagem tem a obrigação de estar mobilizando esse paciente no leito, tá? E diminuindo principalmente as áreas de pressão, tá? Com o uso aqui, que eu coloquei aqui por último, para permitir o relaxamento dos extensores de coxa e dos joelhos, coloca-se coxins.
Então, os coxins são isso aqui, ó. A gente pode diminuir. Isso aqui pode ficar aqui, ó, na região calcânea, mas pode ficar na região do joelho, para o joelho não ficar completamente esticado, né? Ele é bom que ele fique levemente flexionado, certo? Isso vai diminuir a dor, isso vai melhorar o aporte sanguíneo também, facilita a circulação do sangue, tá? Esses apoios aqui é o colchão, pedacinhos, né, do colchão casca de ovo, né, se chama casca de ovo ou colchão piramidal, que diminui as áreas de tensão, tá? Isso tudo ajuda a prevenir as escaras de decúbito também. Isso aqui, esse aqui em forma de U é muito utilizado na região sacra, tá? Então, assim, os coxins aqui, ó, no rosto, os pacientes aqui tá em posição ventral. Então, são várias posições que a gente pode colocar o paciente para ir diminuindo as tensões, sempre movimentando, colocando os coxins, colocando os apoios, para que principalmente as proeminências ósseas não fiquem causando pressão, porque se isso causar pressão, a pele na proeminência óssea tiver pressão, vai diminuir o aporte sanguíneo e vai abrir escara, tá? Então, são as massagens que a gente precisa fazer, principalmente durante o banho, e essa mobilidade no paciente no leito, que a gente põe mais ou menos em 2 horas, essa mobilidade, e o paciente vai ficar acamado muito tempo. A gente precisa colocar esses apoiozinhos, como tá aqui esses coxinhos, viu? Colocar aqui o próximo. Então, para a manutenção da tonicidade muscular, a mobilidade articular deve proporcionar ao paciente movimentação passiva pelo menos uma vez ao dia, tá? Ou mais. Eu prefiro até mais. Naturalmente, isso pode ser conseguido durante o banho no leito, tá? Isso aqui eu peguei através de uma literatura, tá? Mas a gente pode movimentar bem mais o paciente. A movimentação ativa pode ser conseguida através do autocuidado e que é fundamental importância, pois nessa oportunidade o paciente utiliza mais do seu sistema musculoesquelético enquanto lava e seca a sua face, serve-se de alimentos, penteia seus cabelos e veste suas roupas. Então, se o paciente ele está com possibilidade de proporcionar a ele um autocuidado, é importantíssimo a enfermagem estimular isso. Ele próprio pentear o cabelo, ele próprio lavar o rosto, ele próprio escovar o dente, ele próprio se alimentar, né? São movimentos simples, mas que têm uma extrema importância na recuperação desse paciente, tá? E até para que esse paciente ele não perca completamente a autoestima dele, que muitas vezes ele já tem uma tendência a perder por conta dessa dependência que ele tem de ficar no leito, tá? Então, o autocuidado deve ser estimulado o tempo todo. O mínimo que esse paciente possa fazer por ele mesmo é importante que ele faça, mesmo que não faça muito bem, mas é importante que ele faça, tá? Então, observar o que o paciente pode fazer por ele mesmo. Deixe ele fazer, estimule que ele faça, ensine a ele a fazer. Isso vai ser muito importante para esse paciente, tá bom? Sistema cardiovascular, tá? Eu vou continuar no próximo vídeo. Vou fechar aqui e vou continuar no próximo vídeo, viu?